Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu sigo aqui com a playlist Pensadores da Nação Latino-Americana e essa playlist, esse vídeo hoje, ele é em homenagem ao dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E dois fatos estabelecem essa data comemorativa. O primeiro deles foi o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas que foi realizado em Santo Domingo, República Dominicana, em 1992. E ali foi criada a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas. E o segundo foi a Lei número 12.987/2014, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A Teresa de Benguela foi uma líder quilombola, ela foi rainha do quilombo Cariterê, ela viveu ali em meados do século XVIII, e esse quilombo resistiu aí por mais de 2 décadas, ou por cerca de 2 décadas, à escravidão. E para homenagear esse Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a gente vai aqui apresentar bem sucintamente algumas das teses da antropóloga e filósofa Lélia de Almeida Gonzalez, principalmente textos que estão nesse livro aqui da coleção da Fundação Darcy Ribeiro, a Biblioteca Básica Latino-Americana. Alguns aspectos biográficos, bem rapidamente, eu não quero ficar repetindo muito o que já foi dito por aí. A Lélia de Almeida Gonzalez, ela foi uma das precursoras do feminismo negro no Brasil e a sua vida foi dedicada à luta pela igualdade racial e de gênero. Ela nasceu em Belo Horizonte em 1935 e aos 7 anos ela se mudou para o Rio de Janeiro com a sua família, porque o irmão mais velho dela, ou um dos irmãos, eu não me lembro qual, seria jogador de futebol no Flamengo. Ela era filha de um negro, o Acácio, e de uma índia, a Orcinda, e ela representava claramente a síntese desse povo novo, dessa mestiçagem do que ela vai chamar depois de Améfrica. Bom, ela foi a penúltima de 18 irmãos e ela teve uma oportunidade que na época era muito rara para negros e negras brasileiras, que foi poder se dedicar aos estudos. Porém, ela mesma relata em algumas entrevistas que ela teve que trabalhar para poder se manter como estudante. Ela foi babá de algumas crianças. Ela acabou sendo apoiada e incentivada pelos irmãos mais velhos. E na obra da Gonzalez, a gente encontra a integração das ciências sociais, porque ela vai da história, filosofia, linguística, psicanálise, antropologia, sociologia, economia política, tudo isso de uma forma muito integrada, combinada nesses ensaios dela para demonstrar essa estruturação do racismo no Brasil. A gente tem 2 conceitos que são interessantes na obra da Gonzalez, que é essa de americanidade e pretoguês ou pretoguês, que eu vou comentar mais à frente. E a obra dela é muito interessante, ela é muito importante para entender as formas em que o racismo se manifesta, como exploração e como opressão, como racismo aberto e como racismo disfarçado, que ela trabalha muito. O racismo aberto, eu vou voltar isso mais adiante, ele é mais comum nos países anglo-saxônicos e germânicos, mas também está presente nos países latino-americanos. O racismo disfarçado, esse sim, ele é até mais perverso, ele é tão perverso, qualquer racismo é perverso, mas ele tem a sua particularidade, porque ele vem nessa forma de teorias da miscigenação, de assimilação, de democracia racial. Isso acaba impedindo que a gente pense que há um certo bloqueio para determinadas atividades, vestimentas, relações e manifestações político-culturais para negros e negros, para mestiços, para mulatos. E existe aí uma opressão que é velada, ela é silenciosa e ela acontece. A escrita dela é aberta e é instigante, é uma escrita simples, mas não necessariamente simplória, é uma escrita atraente e que eu acho bastante disponível para poder tornar compreensível o que ela está discutindo lá para praticamente qualquer um que lê os textos da Lélia Gonzalez. A sua vida, como eu disse antes, foi uma vida militante, ela realizou trabalho de base nos morros, ela foi às ruas, ela integrou a universidade à vida comum, ao cotidiano das pessoas, e muita sua obra dialoga com as suas experiências de vida, com essas experimentações que ela passou nos seus 59 anos de existência, das suas relações com a família, ou seja, entre distanciamentos e aproximações, como ela mesma diz, quando ela começou a estudar, a se aproximar dessa educação mais
embranquecida, ela começou a sentir um certo estranhamento em relação à família, depois ela percebe que isso era, né, parte desse processo de branqueamento, e quando, né, ela começa a estudar, ela vai sentindo exatamente esse peso dessa ideologia do branqueamento, né, de que negros e negras só são aceitos como futuros mestiços em vias de embranquecer. Então essa realidade, para a Lélia Gonzalez, vai sofrer uma ruptura muito grande com o casamento dela com um espanhol, né, quando ela sente o peso severo da estrutura racista da nossa sociedade. Então ela se casou com esse branco, o Luiz Carlos Gonzalez, e ela adotou o sobrenome dele, e a tensão com a família desse marido dela, né, veio na forma como eles viam a relação, como se fosse uma espécie de concubinato, porque para uma mulher negra, né, não se aceitava que ela, ou não se esperava que ela casasse legalmente com um branco, né, e segundo as palavras da própria Lélia, né? E no segundo casamento dela, que ela se casou com um mestiço, com um mulato, como ela mesma relata no texto, nas entrevistas dela, né, ele se via como branco e não gostava da própria cor. Então ela tinha essa dificuldade, né, com esse relacionamento. Então, enquanto o primeiro marido, que era branco, aceitava bem a condição racial dela, o segundo, que já era, né, como se chama muitas vezes hoje de negro, um mulato, um mestiço, ele não aceitava muito bem. Em 1978, ela ajudou a fundar o Movimento Negro Unificado, que, embora fosse importante para essa luta antirracista, segundo a própria Lélia, ele era marcado pelo machismo. E numa entrevista ao jornal do próprio movimento, ela disse abertamente, abre aspas, algumas lideranças do movimento negro só transam com mulheres brancas, e isso é uma forma de reprodução do esquema racista sem sombra de dúvidas, fecha aspas. E ela diz mais, que as mulheres brancas não experimentam a discriminação racial, então, às vezes, os homens negros eles vão exercer o seu machismo sobre as mulheres brancas. E aí ela diz mais ainda nessa entrevista, né, que assim o homem negro ele atualiza a sua rivalidade com o homem branco na disputa pela mulher branca, e a mulher negra fica jogada de escanteio. E o ressentimento surge por aí. A Lélia Gonzalez foi candidata a deputada 2 vezes, uma vez como deputada federal em 1982 pelo Partido dos Trabalhadores, o qual ela ajudou a fundar, e depois como deputada estadual pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, a convite do Leonel Brizola e do Darcy Ribeiro. Ela participou juntamente, né, e muito ativamente à Assembleia Constituinte de 1988, né, e ali lutando pelas pautas e pelas causas do movimento negro, e mais particularmente do movimento feminista e das mulheres negras. E a Lélia Gonzalez, infelizmente, faleceu precocemente aos 59 anos, em julho de 1994, no Rio de Janeiro. E aqui eu vou comentar, né, 2 ensaios, 2 textos dela, né, por um feminismo afro-latino-americano e a categoria político-cultural de americanidade. Ambos os textos são de 1988 e eu vou dialogar especificamente com esses porque eles estão mais dentro da proposta latino-americanista do nosso canal. Então eu vou começar, né, pelo ensaio por um feminismo afro-latino-americano de 1988, e é um texto importante, na verdade os dois são escritos nessa data, né, no centenário da abolição da escravidão no nosso país, que é o país com a maior população negra das Américas. E, como a Gonzalez destaca, era um momento não só de celebração, mas de reflexão, porque a lei de 13 de maio de 1888, ela simplesmente aboliu a escravidão, ela revogou todas as disposições contrárias e nada mais, como ela mesma diz textualmente no texto dela. A luta de homens e mulheres negros, então, começou muito antes, né, desse formalismo. O central é refletir sobre a situação do negro, da negra, na sociedade em que vive e de voltar, né, dessa sociedade voltar a si mesma e reconhecer nas contradições internas as profundas desigualdades, né, raciais que caracterizam essa sociedade. E essa a realidade latino-americana e caribenha. Esse é um trabalho sobre o feminismo latino-americano e caribenho e, né, mais propriamente sobre as mulheres negras e índias, né, da nossa América. As ameríndias e as americanas, que estariam subordinadas a uma latinidade que legitima a sua inferioridade. Eu acho o seguinte, falta na Lélia Gonzalez um entendimento mais claro da centralidade do conceito de América Latina. E eu vou dizer isso um pouco mais para frente.
de não desfazer esse conceito tão facilmente assim e considerar que ele é puramente europeu ou branco, né? O feminismo, quando centraliza as suas análises ao redor do conceito de capitalismo patriarcal ou do patriarcado capitalista, ele acaba colocando em evidência essas bases materiais e simbólicas da opressão das mulheres, o que de fato é uma contribuição dessas análises, né, para a luta, né, dessas mulheres como movimento, para que elas se organizem, né, e disputem espaço e transformem a realidade. O mundo privado ele tem caráter político, né, então o feminismo ele ajuda a demonstrar essa realidade, ou seja, a sexualidade, os direitos reprodutivos, a violência física e simbólica não são simplesmente elementos da vida privada e diferenciados e apartados da vida pública, mas são parte de uma estrutura social que é reproduzida. Mas a Lélia Gonçalves chama atenção para o fato de que esse movimento feminista ele deixou muito pouca luz, ou quase nenhuma luz, sobre o problema racial. Então ela nos diz, vou citar aqui, então abre aspas, tenho um exemplo de definição do feminismo. Consiste na resistência das mulheres em aceitar papéis, situações sociais, econômicas, políticas, ideológicas e características psicológicas que tenham como fundamento a existência de uma hierarquia entre homens e mulheres, a partir da qual a mulher é discriminada. Bastaria então substituir os termos homens e mulheres por brancas e negros ou índios, respectivamente, para ter uma excelente definição do racismo, fecha aspas. Isso porque tanto o racismo quanto o machismo, eles vão partir, né, de diferenças biológicas para se estabelecerem como ideologias de dominação. E a que se deve essa omissão do tema racial por parte do feminismo? A Lélia Gonçalves retoma duas categorias do Jacques Lacan para explicar essa omissão. A primeira é infância, que define aquele que não é sujeito do próprio discurso, à medida em que é falado pelos outros. Isso é uma infantilização dos sujeitos, que está sempre dito na terceira pessoa e tende a ser excluído, ignorado ou ausente, mesmo estando presente, e deixam de ser sujeitos não só do próprio discurso, mas também da sua história. Então é uma manifestação da alienação, o sujeito é alienado de si. A segunda a categoria lacaniana, é o sujeito suposto saber. Então se refere às identidades ou às identificações imaginárias com determinadas figuras, para as quais se atribui um saber que elas não possuem. Mãe, pai, psicanalista, professor, etc. E no caso é uma forma de dependência cultural, o uso de um tipo de feminismo forjado por outras realidades que não latino-americana e caribenha. Ela vai definir ou a trabalhar um pouco mais isso, junto com as categorias freudianas também, para falar de americanidade. Então a gente vê o mundo com as lentes dos países centrais. E no caso do feminismo negro, faz todo sentido a sua omissão a partir daí, ou seja, de que não esteja presente porque não era uma questão em muitos países como a França, como a Alemanha, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, embora nos Estados Unidos você tenha particularidade racial um pouco similar à nossa. Bom, por isso que a Lélia Gonçalves ela afirma que o feminismo latino-americano ele perde muito a sua força ao abstrair sua própria realidade, ou seja, que nós somos um povo multirracial e pluricultural. Então, abre aspas, falar de opressão da mulher latino-americana é falar de uma generalidade que oculta, infantiliza, que tira de cena a dura realidade vivida por milhões de mulheres que pagam um preço muito caro pelo fato de não serem brancas, fecha aspas. Então a questão racial na América Latina, ela cobra uma particularidade. Eu já disse em outros vídeos aqui do canal, que o colonialismo aqui gerou uma tendência a uma mestiçagem que não aconteceu em outras regiões do mundo. Em primeiro lugar, porque a formação histórica da Península Ibérica ela se fez por 700 anos em luta contra a ocupação moura daquela região. Então, além da questão religiosa, você tinha a questão étnica por trás dessa disputa e que teve um papel importante na Reconquista. Em segundo lugar, as sociedades ibéricas elas acabaram tendendo a se hierarquizar muito mais rigidamente por conta dessa questão étnico-religiosa, de modo que você não tinha espaço significativo para igualdades. E nessa hierarquia, judeus e mouros e mulheres ocupavam espaços inferiores. Então, a questão aqui é que essas sociedades multiétnicas elas acabaram transferindo parte significativa dessa estrutura hierarquizada para as colônias.
e acabaram complexificando aqui esse esquema classificatório, porque você tinha a presença de povos originários, de africanos e africanas transplantados, dos ibéricos nascidos aqui e principalmente um alto nível de mestiçagem. Então as hierarquias se dariam já de imediato entre o peninsular e o crioulo, né, ambos no topo da estrutura social, porém, né, essa estrutura acabava garantindo sempre a superioridade dos brancos sobre os demais, nesses esquemas, né, muito variados de estruturação. No entanto, né, depois das independências, da formação de repúblicas, da constituição de democracias, a liberdade e a igualdade, elas são apenas aspectos formais. O racismo norte-americano, abre aspas, é suficientemente sofisticado para manter negros e indígenas na condição de segmentos subordinados no interior das classes mais exploradas, graças à sua forma ideológica mais eficaz, a ideologia do branqueamento, fecha aspas. E essa é uma realidade muito dura. Na América republicana, principalmente a partir do final do século XIX e início do século XX, vários países da América Latina, eles aboliram indicadores raciais e eles começaram a elaborar processos de limpeza de sangue, né, de políticas de branqueamento e começaram assim a negar a própria cultura e a própria particularidade da mestiçagem e da raça na região. E alguns elevaram, né, de uma forma muito caricata, até mesmo simbólica, né, o indígena como esse símbolo místico, né, de resistência ao colonialismo e ao neocolonialismo, mas essa população se manteve sempre subordinada, ou foi mantida sempre subordinada. Outra questão, né, outro exemplo que a gente pode dar aqui é o da democracia racial, né, na condição de que somos iguais perante a lei, e assim você tem uma harmonia racial, né, determinada. Porém, no quadro dessas desigualdades raciais do nosso continente, existem muito bem articuladas a essas desigualdades de classe, né, e raciais, a desigualdade sexual. Então, para as mulheres não brancas, né, se trata de uma discriminação em dobro. Né? As afro-americanas e as ameríndias, né, sofrem, né, por sua raça e gênero, são duplamente exploradas e subordinadas à condição de um capitalismo patriarcal, racista, dependente. Essas mulheres são as maiores vítimas da superexploração do trabalho, isso porque no nosso capitalismo dependente as diferenças são transformadas em desigualdades. Então a gente tem uma discriminação tripla no caso das mulheres, porque elas são a base da classe trabalhadora, são não brancas e são mulheres. E no contexto que hoje a gente vive, essa tripla discriminação ela é muito mais profunda e urgente de ser superada. Primeiro porque nos movimentos populares, as africanas e as ameríndias, elas têm maior participação, porque elas estão mais preocupadas e mais envolvidas com o problema da sobrevivência imediata. Então elas tendem, mesmo que de uma forma não tão regular, a se organizar coletivamente. E segundo, porque são justo elas as mais presentes no mercado informal de trabalho, nas atividades mais precarizadas, mais mal pagas e também as mais vitimizadas, né, pela violência sexual, e que coloca, assim, novas reivindicações para esse grupo social. E em terceiro, porque elas são, em muitos casos, chefe de família, ou seja, muitas vezes é muito comum que as crianças, né, nascidas sejam registradas apenas com o nome da mãe. Então, não há o registro paterno, ou seja, são, né, desculpa a palavra, mas são filhos da mãe, no melhor sentido do termo, então elas são chefe de família. E existe toda uma urgência de promover e de prover uma economia do cuidado para esse grupo social. E nesse momento, né, pós-pandemia, durante a pandemia e no pós-pandemia, mas isso já vem, né, acontecendo de um tempo para cá no Brasil e na América Latina como um todo, esse ataque e desmonte constante do serviço de saúde público para as mulheres, a ausência de creches públicas, a ausência de escolas de tempo integral. Tudo isso vai atingir mais diretamente a renda dessas mulheres, inclusive, né, vão afetar a qualidade da reprodução social. Qualquer crise no capitalismo dependente, então, dada a posição social triplamente discriminada dessas mulheres, faz com que elas sejam quem mais sofra os efeitos dessa crise. A Lélia Gonzalez lembra que para as mulheres negras da América Latina, a conscientização da opressão ela ocorre, antes de tudo, pelo racial. As mulheres negras foram moldadas naquela imagem de tudo que se refere a atividades domésticas, artísticas, serviços e na expertise sexual.
Esse imaginário, então, ele alimenta o preconceito de que a mulher negra só serve para esse tipo de atividade. Então, são papéis atribuídos às americanas, né, as negras e as mulatas, e que elas não podem se desviar. E quando se negam esses papéis, então bate, né, a discriminação e racismo com muita força. Ou seja, elas têm que lutar com muito mais ênfase para poder superar e enfrentar melhor essas questões. Então a gente vê que junto à superexploração do trabalho existe uma superexploração sexual e até mesmo cultural dessas mulheres. Bom, a categoria político-cultural de americanidade, que é o outro ensaio também de 1988. Esse texto ele continua a reflexão de outros trabalhos, ele repete, né, algumas questões que estão, né, no feminismo latino-americano e em outros ensaios também. E aqui ela, né, retoma uma ideia da Beth Milan, desenvolvida por Magno Madrado Dias, que analisando a particularidade da formação social, cultural brasileira, considera que a gente é uma América africana, cuja latinidade, por inexistente, teve o T trocado pelo D, tendo seu nome como América Ladina. Então, todos nós brasileiros seríamos, né, ladino-americanos, não só os negros, né, e os mulatos e indígenas. E a Gonçalves, ela retoma a categoria do Freud de denegação, né, que, né, para a gente superar a nossa negação de pertencimento a uma ladino-americanidade. Do contato que a autora teve com outras manifestações culturais africanas aqui na América, ela pôde observar certas similaridades no que se refere aos falares que lembram o nosso país. De modo que a presença negra no Caribe, e quando ela fala Caribe, ela fala o Grande Caribe, né? Que pega essa região nordeste do Brasil, a parte atlântica da América Central, além das ilhas caribenhas, e a parte sul dos Estados Unidos. Então, para ela, nessa região, a presença negra modificou o espanhol, modificou o inglês, o francês e até mesmo o português. E daí ela denomina, né, o pretuguês ou pretoguês como uma marca de africanização do português no Brasil. E o caráter tonal e rítmico das línguas africanas traduzidas para o Novo Mundo, além da ausência de certas consoantes, como o L ou o R, por exemplo, apontam para um aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-social, né, do continente, sem falar no crioulo caribenho, que é uma mescla, né, de vários idiomas africanos e europeus que dão outro sentido para a língua. Outras similaridades se dão, por exemplo, nas músicas, nas danças, nos sistemas de crenças e até em alguns esportes, como a capoeira, que tem similaridades em outras regiões, como em Cuba, por exemplo. Essas contribuições elas são encobertas pela ideologia do branqueamento sob o rótulo de que isso aí tudo é parte da cultura popular, é um folclore nacional que acaba, né, é o que ela disse do Infância, reduzindo a importância da contribuição africana para a nossa sociedade. Outro aspecto, né, e esse é mais inconsciente, ele diz respeito à categoria também freudiana de objeto parcial. Os objetos visados pelas pulsões parciais que não implica tomar a pessoa no seu conjunto e que faz com que ela não seja tomada como objeto de amor. Então você parcializa partes do corpo, reais ou imaginárias, e também dos seus equivalentes simbólicos. E aí o objeto, né, parcial que ela menciona é a bunda. Então quando a gente recorre ao dicionário, e aí a Gonçalves está trazendo isso para a gente, essa palavra se escreve no vocabulário da língua africana o quimbundo, o mibunda, que muito influenciou o nosso falar. E, além disso, os bundos são uma etnia banto da Angola que, além do quimbundo, falam outras duas línguas, o bunda e o ambundo. E Luanda, como a gente sabe, foi um dos maiores portos de exportação de escravos para a América. E, por exemplo, o português lusitano, ele não fala e nem diz bunda. E daí, de novo, ela insiste no pretuguês brasileiro. Essas características, brevemente trazidas, elas mostram a necessidade de refletir sobre a categoria de americanidade. O racismo vai ser uma ciência, ele é uma ciência, ou uma suposta ciência, da suposta existência de raças e do esquema de classificação dessas raças em superiores e inferiores. E existem duas manifestações desse racismo: o racismo aberto e o disfarçado. O aberto ele é típico das sociedades anglo-saxônicas e germânicas e estabelece que
a regra que negra ou não branca é qualquer pessoa que tenha antepassados de cor. O sangue negro ou sangue impuro. É o One Drop Rule, né? Essa é uma concepção ideológica que vê a miscigenação como algo impensável e o objetivo é manter esse grupo branco, entre aspas, puro e reafirmar de novo, entre aspas, a sua superioridade. A solução encontrada, assumida e coerente com essa ideologia é a segregação social, né, de grupos não brancos. Então, essa estrutura você vê, por exemplo, nos bairros das cidades dos Estados Unidos. Então, você tem bairro latino, bairro judeu, bairro negro, bairro chinês e bairro branco. Ou seja, cada etnia, cada grupo social, ele acaba sendo segmentado. E o caso mais extremo que a gente conhece, né, contemporaneamente foi a política de apartheid na África do Sul. Mas, nas sociedades da América Latina, o racismo disfarçado ou o racismo por denegação, como diz a Lélia Gonçalves, esse vale de teorias da miscigenação, de assimilação e de democracia racial. Porém, né, somos muito mais ameríndios e americanos, o que para a autora é uma denegação pela predileção do aspecto latino. Vou saltar alguns pontos aqui porque a autora ela acaba repetindo a discussão, né, do ensaio anterior e essa é uma constante numa obra que não foi sistematizada e construída como livro. O que é interessante, porém traz algumas insuficiências para o desenvolvimento dela. E um caso que eu acho que é sensível é a questão da América Latina e afro-americanidade ou América Ladina, como ela diz. Ou seja, ela não teve tempo de desenvolver essas comparações para chegar numa definição cada vez mais acertada, ou cada vez mais consensual dessa discussão. Porém, como eu disse, o mais interessante é que coloca em discussão. Agora é como que essa discussão vai ser feita. A questão do racismo aberta, da segregação aberta, ela faz mais claros os efeitos sobre os grupos discriminados e facilita, sim, uma identidade racial. Então a luta vai se dar pela afirmação da sua humanidade e pela sua dignidade, né, que é abertamente negada. No racismo oculto, né, da denegação, essa percepção é menos óbvia. E a identidade racial ela é mais difícil. E aqui também a humanidade de negros e mestiços é muitas vezes negada. Então é só a gente observar aí como é que as abordagens e ações policiais elas são diferentes em bairros nobres e em bairros periféricos no Brasil. Onde acontece chacina, a polícia entra e chacina, e onde ela não faz isso. Onde ela confisca 74 fuzis sem dar um tiro, e aonde ela pega aí 2, 3, 4 fuzis, tendo que matar aí às vezes 20 pessoas. Então você vê que a diferença é muito significativa. Porém, né, a Lélia Gonçalves diz que a luta aqui ela se baseia, né, em primeiro lugar, na força cultural, com uma melhor forma de resistência associada a essas denúncias da barbárie, a essa necessidade de humanização. Então a autora, né, e aqui eu faço a crítica, eu de novo falo, né, o Mariátegui dizendo, olha, a heresia é o melhor termômetro para o dogma, né, para a vida do dogma, que é exatamente isso, eu tenho que fazer a crítica. Ela não se dá conta, infelizmente, ela não resgata a ideia e o nome de América Latina, e que tal como a americanidade, a América Latina é um conceito não só de oposição ao imperialismo, ou seja, é um conceito anti-imperialista, mas também é um conceito afirmativo, de tentar buscar a nossa formação histórico-social. Para quem quiser entender um pouco mais, tem vários vídeos aqui no canal sobre a construção da ideia de América Latina e alguns autores que contribuíram diretamente para essa construção. A categoria de americanidade, segundo ela, é uma postura crítico-afirmativa diante dos riscos de dependência cultural da cópia da luta antirracista dos Estados Unidos. Então você vê que ela está completamente fora dessa tendência que a gente vê hoje de copiar o identitarismo made in USA, né? Então existem semelhanças entre o Brasil e o Caribe no que diz respeito à africanização do continente. Porém, nos Estados Unidos, os escravizados eles sofreram uma duríssima repressão na sua tentativa de manter vivas as suas manifestações culturais. Não quer dizer que não pudesse existir elementos ali subterrâneos, elementos ali que fossem feitos de uma forma clandestina para sobreviver. Isso acabou sendo transformado na música, como por exemplo o jazz, e algumas danças que existem nos Estados Unidos. Porém, as reinterpretações, as recriações culturais dos negros daquele país, elas ocorreram fundamentalmente no interior das igrejas do protestantismo branco.
A Guerra de Secessão dos anos 1860, ela acabou abolindo a escravidão, mas também você tem a criação logo seguida da Ku Klux Klan, a segregação e o não direito à cidadania. E essa luta ela foi culminar nos anos 60 no movimento pelos direitos civis, que a gente viu a barbárie, que foi a repressão que o governo e os cidadãos brancos dos Estados Unidos fizeram em relação a esse movimento. Essa luta, então, ela recusava termos como o colored, o negro e o black, mas ela afirmava termos como Afro-American ou African American. E esses termos, o Afro-American ou o African American, o afro-americano e o africano-americano, eles nos trazem uma primeira reflexão, segundo a Lélia Gonçalves, a de que só existiram negros nos Estados Unidos e não em todo o continente. E a outra reflexão é da reprodução inconsciente da posição imperialista dos Estados Unidos, que se afirmavam ser a América. Os outros países que estão na América do Sul, Central e do Norte não eram considerados e o Caribe seguia completamente separado. Por isso que a Lélia Gonçalves ela propõe o termo americanos para designar todos os negros, negras e mulatas do continente. E esse termo ele é interessante porque ultrapassa as limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico. E ele é capaz de abranger a América como um todo. Então a americanidade incorpora todo o processo histórico de intensa dinâmica cultural, de adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas, que é afrocentrada. É uma categoria que permite resgatar essa unidade específica que foi o flagelo da escravidão, desse uso absurdo da mão de obra africana aqui na América. Então o termo América designa toda uma descendência, não só a dos africanos trazidos pelo tráfico negreiro, mas também daqueles povos originários que estavam aqui antes mesmo da América ser América. Então, eu não sei, e aí outra vez eu faço uma crítica, se os povos originários concordariam com esse termo tão facilmente. E como eu já disse sobre a ideia e o nome de América Latina, são várias as possibilidades de definir a América e essas subaméricas. Quando eu falo subaméricas, eu não falo no sentido demeritório, porque você tem uma América anglo-saxã e uma América Latina. Você tem uma Indo-América, você tem uma Hispano-América, tem uma Afro-América, tem uma... deixa eu ver qual mais termo que é possível. Tem a América, são tantos nomes e cada um deles são variantes conforme o projeto político que está por trás. E eu ainda sou pelo uso mais amplo da América Latina, ou talvez até mesmo América Ladina, como diria o Germán Arniciegas, que de certa forma dialoga com a proposta da Lélia Gonçalves. Ela considera que é importante reconhecer que na perspectiva histórico-cultural a gente precisa ver que a experiência americana foi diferente daquela experimentada pelos africanos que permaneceram no próprio continente. Então existe o fato dos africanos da África, uma possibilidade deles não considerarem os negros da América como verdadeiros africanos. E da mesma forma que a gente não vê os negros de lá como americanos, não faz o menor sentido. Então essa americanidade ela é capaz de ultrapassar essa visão idealizada, imaginária ou mitificada da África, e que eu acho muito interessante porque a gente vê um essencialismo que coloca todo o virtuosismo só no fato do sujeito ser negro ou africano, de ter sido escravo um dia, mas esquece que os grandes impérios africanos tiveram que escravizar e que boa parte dos escravos que foram para cá trazidos e vendidos foram capturados por negros de lá também. Eu não estou dizendo que o movimento negro ou que a questão racial é menos importante, estou dizendo que as coisas não são tão simples quanto a gente imagina. E a gente acaba voltando o nosso olhar para a realidade da nossa América. Então ela faz uma crítica muito interessante. A linguagem tem poder. E o interessante nos textos da Gonçalves é que ela combina a análise econômica, cultural e política com a linguagem. Então a métrica pode ser interessante para superar as hierarquias dos movimentos e na própria epistemologia do movimento negro, ou seja, afro-americanos por cima e por baixo afro-brasileiros, afro-colombianos, afro-peruanos, afro-caribenhos, etc. Então é bem interessante como que a Lélia Gonçalves ela percebe a identidade como algo dinâmico e não como algo essencialista. E também ela não vê virtuosismo nos sujeitos só por serem não brancos. Então é a crítica que ela fez ao ex-marido dela, que não era branco, mas queria ser branco. Então, me parece que se viva ela fosse, ela não cairia nessa corrente identitarista tão em moda atualmente. Então, antes de encerrar aqui,
Eu peço quem assistiu até agora que curta o vídeo, quem chegou, que se inscreva no nosso canal, ajude a disseminar, né, o nosso trabalho. E eu vou passar aqui a citar uma frase dela no final, né, que eu acho muito interessante. Então, abre aspas. Por que não abandonar as reproduções de um imperialismo que massacra não só os povos do continente, mas de muitas outras partes do mundo, e reafirmar a particularidade de nossa experiência na América como um todo, sem nunca perder a consciência da nossa dívida e dos profundos laços que temos com a África. Fecha aspas. Então, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o próximo vídeo.